LSF ou alvenaria. Se você está prestes a começar a sua obra, mas ainda está em dúvida se deve construir em LSF ou alvenaria tradicional, então preste atenção, porque o que eu vou te mostrar aqui pode evitar um prejuízo de milhares de euros em sua obra e meses de dor de cabeça, independente da sua escolha, se LSF ou alvenaria. Eu sou Mauri Filho e tenho uma construtora aqui em Cascais e eu vou te mostrar o que nós encontramos em uma obra nessa região que não foi dada para resolver um problema que parecia insolúvel, desde a estrutura e até o acabamento. E essa casa é uma casa em LSF, preste atenção. E caso nesse momento você está em dúvida se você deve fazer a sua casa em LSF ou alvenaria, fica comigo até o final, porque eu vou te dar algumas dicas valiosas para evitar problema, prejuízo e dor de cabeça. Eu vou te ajudar a escolher desde a empresa que vai executar a obra, seja a estrutura em LSF ou até a empreiteira que vai executar todos os trabalhos da sua obra. E assim você evitará grande prejuízo em sua construção, dor de cabeça, falta de paz. E preste atenção, a resposta e como você vai fazer isso é muito simples. São 7 perguntas que ao final eu vou te ensinar a fazer a quem você queira contratar para construir a sua casa. Nossa empresa foi chamada para resolver o problema desta obra e o primeiro problema que encontramos foi a estrutura do LSF mal montada na região da varanda. Olha essa imagem. Como você pode ver, o alinhamento do telhado em LSF ficou rente ao peitoral da varanda. Ou seja, dessa forma, o telhado acabaria em cima do peitoril da varanda. Algo inaceitável do ponto de vista arquitetônico e funcional, porque como que nós poderíamos instalar o telhado se ele ficaria acima da pedra do peitoril da varanda? E assim, o empreiteiro teve que desmontar tudo e fazer da forma que orientamos. Veja essa comparação do antes e depois. Agora sim, essa parte do telhado ficou do jeito correto, onde nós poderíamos instalar toda a estrutura do telhado e ficar abaixo, nivelado, onde vem a pedra do peitoril da varanda. Só essa falha desse projeto, e são várias que encontramos, atrasou em quase um mês todo o cronograma da obra. E sabe o que é mais curioso? Essa estrutura foi feita por uma empresa que tem um grande nome no mercado de LSF, mas olhando o que foi entregue, fica claro que esse projeto não teve o acompanhamento de um engenheiro ou um arquiteto para que não houvessem essas falhas numa casa em LSF. No LSF, não adianta a empresa ser só boa de solda, muito bem montada, isso só não adianta. E você vai ver até o final do vídeo os detalhes que você precisa saber para tomar sua decisão. Existem muitos montadores, mas tem que se aplicar princípios de engenharia. E no final eu vou te dar as 7 perguntas para você fazer à sua empresa que está pensando em contratar, tanto seja em alvenaria ou LSF. E vários outros problemas nós encontramos. Está vendo essa viga aqui que eu estou mostrando? Ela foi instalada apenas com 2 pontos de suporte nas extremidades. O resultado foi uma torção na viga, uma barriga no meio dessa viga, o que nos obrigou a reconstruir o alinhamento do telhado para esconder esse defeito na barriga que causou a má instalação da viga em LSF. Isso mostra claramente a falta de conhecimento dessa empresa sobre forças vetoriais, ou nesse projeto eles deixaram passar essa questão que é tão fundamental em uma obra em LSF. Agora vai fazendo comigo aqui as contas do prejuízo, da dor de cabeça. Só o que eu relatei até agora são mais de 2 meses de atraso. E numa casa avaliada, por exemplo, em 1 milhão de euros em Cascais, imagina o valor de 2 meses de atraso. Mas não chegamos ao final dos erros, por isso que eu quero ajudar você com essas 7 perguntas para você fazer para a empreiteira que você está pensando em contratar para fazer a sua obra. E aqui eu estou te relatando o que eu encontrei em apenas uma obra, só para você entender essas 7 perguntas que eu vou te mostrar ao final, de como você deve agir para contratar uma empreiteira. E mais uma vez eu comecei a perceber um padrão, não só nessa obra, como outras que nós fomos supervisionar, que é a falta da engenharia de produção. Construir uma casa é igual construir um carro. Não adianta um fazer a roda,
outro fazer o motor e não ser sincronizada a sequência de produção. Não adianta a roda chegar e quem vai instalar o motor ter que esperar alguém instalar a roda para instalar o motor do carro. Em uma casa funciona do mesmo jeito, sem a engenharia de produção, é exatamente prejuízo e dor de cabeça que acontecem, sem erro. Tem que estar num planejamento feito pela empreiteira. A falta da sincronia da engenharia de produção causou um estrago enorme nessa obra. Conclusão, falando agora do LSF, quando tudo é mais leve e mais seco, a sequência é tão importante quanto a qualidade dos materiais. E na alvenaria, a mesma coisa. A sequência da obra pela engenharia de produção é a garantia que a sua obra não terá prejuízos ou dor de cabeça. E garanta que todas as equipas estejam alinhadas com cronograma e datas definidas, sempre cada etapa com um mês de antecedência, é o que eu aconselho, para que não haja imprevistos. Uma boa empresa de LSF ou alvenaria sabe que esses processos eles são fundamentais para não gerar prejuízo. E no final desse vídeo, como eu te prometi, eu vou te ensinar 7 perguntas para você avaliar a empresa antes mesmo de você assinar o contrato. Percebes até aqui que não basta apenas decidir se vais construir em LSF ou alvenaria, são outras análises que você deve fazer, porque as duas têm as suas vantagens, mas é preciso aplicar um processo de engenharia de produção, porque sem isso, nenhuma nem a outra daria certo em sua obra, ou no mínimo daria muita dor de cabeça e prejuízo. Então aqui vai uma dica. Sempre confirma, peça isso por escrito, se a empresa vai apresentar uma sequência de cada etapa, não só da construção, como da compra e da chegada do material na obra. Pois para a obra dar certo, tanto em LSF como em alvenaria, tudo tem que se encaixar como um quebra-cabeça. Isso só acontece através da engenharia de produção, sincronizando as equipas para não haver atraso na obra. Isso acontece porque algumas empresas acabam indo fazendo a obra e modificando à medida que as coisas vão acontecendo, comprando material na hora que acham conveniente de acordo com o seu caixa e várias outras coisas que não podem acontecer, senão é certo, nós vamos tomar prejuízo na obra e na casa que estamos construindo. E agora já estou na última partezinha desse vídeo, faltam poucos minutos, resumindo tudo que eu falei até agora. Quando o planejamento falha, a obra para. Não tem jeito. Um dos assuntos que mais geram estresse e dificuldade nas obras são os acabamentos. E o problema aqui não é o material em si, não é a cerâmica, não é o vaso, não é o poliban, é a falta de planejamento da compra e de entrada desses materiais na hora certa de serem instalados. Normalmente eu tenho visto um padrão das entregas serem feitas de maneira picada, parcial, e a empresa entregando esses acabamentos em datas diferentes, aleatórias, independente do que está no organograma do projeto da engenharia de produção. Isso compromete completamente a sequência, porque dessa forma temos que pular etapas, temos que ficar parado, tentando descobrir o que fazer, sendo que não foi respeitado o cronograma da entrega dos materiais de acabamento de uma obra. Obra parada, equipa parada, cronograma quebrado. Dor de cabeça garantido de milhares de euros para o dono da casa ou para a empresa contratante. Obra não é só execução, é sequência, é fluxo, é logística. Sem isso, mesmo com os melhores materiais que você possa vir a comprar e com profissionais de altíssima qualidade, a obra não anda de jeito nenhum. E resolver esse tipo de problema é muito simples. A engenharia de produção programa todas as etapas antes de iniciar a obra, desde a execução até a compra dos materiais. Tem que estar tudo no papel, até mesmo antes do primeiro tijolo entrar no canteiro de obras. Tem uma frase que eu ensino a todos os meus colaboradores e todos que trabalham comigo, tanto para o dia a dia das nossas vidas quanto para o nosso trabalho na construção. Pensar e planear não paga, e aí você não terá prejuízo na sua obra e nem dor de cabeça e poderá construir em paz. E o mais importante, cruze o cronograma da obra com a logística de todos os fornecedores dos materiais que você precisará. Se o empreiteiro ou o gestor da obra não mostra segurança, sua obra irá travar, mesmo com tudo em dia no papel. E agora, conforme eu prometi no início do vídeo, eu vou te contar as 7 perguntas que você deve fazer
fazer para a empresa contratante, não importando a sua decisão se irás construir em LSF ou alvenaria, porque através dessas perguntas você saberá se a empresa tem a visão da obra como um sistema e não só como construção. Não é só construir uma parede, é um quebra-cabeça de uma casa inteira. Essas são as 7 perguntas que você deve fazer para saber se tu terás lucro ou prejuízo em sua obra. Porque preste atenção, não é o orçamento mais barato que irá te fazer economizar, porque muitas vezes o barato ele sai muito caro. Não se prenda apenas só pelo preço. Preço e sintonia e organização é o conjunto que vai fazer tu ter lucro e paz na sua construção. Então vamos lá, de obrigado por chegar até aqui. São essas 7 perguntas que uma empresa precisa responder para a sua obra não ter prejuízo. Pergunta número 1. Se a sua escolha for LSF, pergunte à empresa: me mostre como a sua empresa distribui as forças vetoriais na estrutura em LSF que tu irás construir. Se o responsável não souber explicar isso com clareza, saiba que a estrutura pode deformar antes mesmo de ficar pronta. Segunda pergunta, se a sua escolha for LSF, qual é a garantia que a estrutura que tu estarás construindo ficará dentro do esquadro em todas as áreas? Se a empresa não trabalha com verificação de nível para um esquadro em cada etapa, por menor que ela seja, o produto final vai fazer você pagar caro com o retrabalho depois. Terceira pergunta que você deve fazer: a sua empresa aplica princípios da engenharia de produção para a execução de uma obra? Se ela só executa a construção e vai resolvendo os problemas durante o caminho, fuja, porque a obra sem cronograma detalhado vira improvisação atrás de improvisação e prejuízo que você nem pode imaginar o tamanho. Quarta pergunta que você deve fazer: qual é a sequência da execução dos serviços e da compra do material que a empresa irá me fornecer? Analise se a empresa sabe a ordem da sequência da produção de uma casa. Existe um primeiro item a ser feito e existe um último. Não pode se sair desse cronograma. Em um caderno de encargos, são dezenas e dezenas e dezenas de itens que tem que seguir essa ordem. E trocar essa ordem é o que custa mais caro em uma obra. Quinta pergunta, pergunte: a sua empresa fornece um gráfico técnico de cada camada da espessura da parede e um organograma de compra dos materiais adequados para essas espessuras? Pladur, isolamento, capoto, cerâmica, betonilha, tudo tem que fechar exatamente como um quebra-cabeça e não pode haver 1 milímetro de diferença. Se faltar ou sobrar espessura, vem retrabalho na certa, vem prejuízo com certeza e você não terá paz para terminar a sua obra. Sexta e penúltima pergunta: a sua empresa faz compatibilização entre materiais, projeto e medidas no local? É uma pergunta simples. O que estamos planejando no papel irá bater com a obra real? Se ninguém mede antes, tu pagarás por esse prejuízo. Sétima e última pergunta, e uma das mais importantes de todas: sua empresa cruza o cronograma da obra com a logística dos fornecedores? A sua empresa analisa as dificuldades de alguns materiais? Porque não adianta ter o projeto pronto se a cerâmica chega na hora errada. Não adianta ter o projeto pronto se os móveis de cozinha chegam também na hora errada. A porta atrasa, a sanca da sua sala depende de algo que nem foi comprado ainda. Prejuízo certo. Se está pagando financiamento, o funcionamento continua correndo e o prejuízo sempre será de quem contrata. Essas perguntas parecem simples, mas elas fazem toda a diferença se tu terás prejuízo e dor de cabeça ou paz e alegria na sua construção. Se você está planejando uma obra, seja do zero ou uma remodelação, e quer uma empresa ou uma consultoria de alguém que já aplica todos esses princípios na prática, entre em contato com a gente pelo site www.candiobras.com ou deixa aqui nos comentários o comentário Obra Segura
assinatura, que a nossa equipe irá entrar em contato contigo. E para te ajudar ainda mais, guardei para o final um presente para ti que teve a paciência de me assistir até aqui. Vou oferecer uma consultoria gratuita por videochamada para te auxiliar na tua decisão, seja para construir ou para remodelar. Basta se inscrever em nosso canal, ir aqui embaixo nos comentários e clicar no link consultoria gratuita. E é 100% grátis, porque eu acredito que auxiliar gera confiança e confiança constrói boas parcerias. O link também está disponível na descrição do vídeo. Nos vemos na nossa consultoria ou no próximo vídeo. Um abraço!